Força e de Paz, do PSB, da Rede, do BPS, dos movimentos sociais, dos diferentes segmentos que aqui compareceram para fazer o debate do programa que dará sustentação para a candidatura de Eduardo Campos. Quero cumprimentar de um modo especial a nossa anfitriã, que abriu com uma fala muito competente esse encontro, nossa futura governadora do estado da Bahia, Lídia Gramado. Cumprimento igualmente a nossa futura senadora, essa mulher que já foi homenageada pelo trabalho que faz na justiça brasileira, com firmeza e ao mesmo tempo com a sensibilidade e a clareza de que toda justiça deve ser feita com amor. O Shakespeare disse uma frase, Eliana, muito bonita. Ele disse que o contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. E o Brasil precisa de uma ideia de justiça que seja restaurativa, reparadora, como muito bem falou nossa futura senadora. Quero cumprimentar igualmente nossos companheiros da Rede, PSB, PPS, que dão sustentação a esses encontros. O de Brasília, do Rio de Janeiro, que foram excelentes, e agora aqui no estado da Bahia, no Rio Grande do Sul, senão o Beto fica com ciúmes, que é o companheiro Carlos Siqueira e o nosso companheiro Basileu Margarido, nas pessoas de quem eu cumprimento todos os que trabalharam para que tudo isso aqui possa ser um sucesso. Cumprimento nossos senadores, meu colega de alguns anos no Senado, Antônio Carlos Valadares, cumprimento o senador Fernando Bezerra, meu companheiro também, que agora já não é mais senador, mas trabalhou comigo, Ademir Andrade, no Senado, que é baiano, mas é paraense também. Cumprimento os deputados Beto Albuquerque, do PSB, na pessoa de quem cumprimento a todas as lideranças políticas do PSB, e cumprimento meus companheiros de jornada da Rede, Alfredo Sirquis, ambientalista histórico do nosso país, e nosso deputado Walter Feldman, que tem sido uma alegria para mim tê-lo ajudando a construir esse projeto. Quero cumprimentar também os companheiros que fazem parte da sustentação de tudo isso que está aqui agora acontecendo, que são exatamente vocês, sem o que não seria possível agora estarmos fazendo esse debate. Muito obrigada pela presença de cada um e quero cumprimentar a todos na pessoa da Valdineide Nascimento, que é militante do Movimento Negro do Espírito Santo. E não poderia deixar de dizer da alegria de termos aqui uma pessoa como o deputado Roberto Freire, que é parte da luta democrática, da resistência e das grandes conquistas que tivemos nesse país e que nos fez uma fala com muita profundidade sobre a realidade histórica que aqui estamos vivendo. Dizer também que é uma alegria termos, nesse momento decisivo que a humanidade está atravessando de uma profunda crise econômica, social, ambiental, política e de valores,
que se traduz também nos problemas que vivemos aqui no Brasil. Ter uma liderança jovem que junta duas coisas: a capacidade de gerência e a visão estratégica, testando essas duas coisas numa experiência exitosa no governo de Pernambuco, que é o futuro presidente desse país, se Deus quiser, o povo brasileiro, Eduardo Campos. Meus amigos, minhas amigas da rede, do PPS, do PSB, dos movimentos sociais, todos vocês que estão aqui. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco cansada. Eu ontem passei o dia todo no interior de São Paulo com o Walter, no encontro de prefeitos. Foram quase 3 horas de carro até São José dos Campos, depois voltando, entrando no avião em cima da hora. Ficamos 2 horas no aeroporto. Depois, quando estávamos chegando aqui em Salvador, nos avisaram que não dava para descer porque estávamos com a pista em obra e fomos para Maceió. E chegando lá, ficamos a noite toda, o resto da noite dentro do avião, chegando aqui às 5 horas da manhã e eu fui para o hotel às 6 horas. Aí eu pensei, se eu for dormir não acordo mais. É melhor ficar assim mesmo para poder ter como chegar amanhã no evento. Mas o meu cansaço físico não chega nem perto do meu vigor espiritual, da minha força, que se traduz na esperança desse Brasil melhor, que Eduardo, junto com todo o povo brasileiro, estão nos anunciando. Companheiros e companheiras, eu ouvi atentamente os que me antecederam e Eduardo me dizia, é muito difícil para nós, porque a gente pensa em dizer uma coisa, aí os que falam na frente da gente já dizem aquela coisa. Eu achava que ia ser inédita, falando do Dia Internacional das Águas. Para minha surpresa, foi a primeira coisa que Lídice disse. Aí eu digo, esse já não dá mais. E Eduardo ia só arriscando os dele. Esse já foi, esse já foi, esse já foi. De sorte, Eduardo, te prepara para arriscar alguns. Porque o Roberto, quando pegou a história do debate, fez eu riscar mais um. Mas eu quero recuperar para vocês uma coisa. Foi muito sério isso que o Roberto falou, de que a gente teve um intenso debate que mobilizou o país, das universidades às creches, dos partidos à sociedade que não tem militância partidária. E depois isso foi fenecendo, de sorte que chegamos em 2010, não para fazer um debate, mas para fazer um embate. Não porque o povo brasileiro tem essa tendência de ficar discutindo apenas a questão dos comportamentos e dos costumes. Isso não faz parte da nossa tradição. Isso talvez até tenha acontecido por um erro. Eu via ser anunciado de que nós íamos ter um grande embate entre 2 titãs da gerência brasileira, chamados Dilma e Serra. E que esses 2 gerentes iriam competir para ver quem era o mais gerente do que o outro. E nós entramos na cena, eu e o Guilherme, pelo PV, e eu insisti a Eduardo, Roberto, meus companheiros que estão aqui, de que o Brasil não poderia ser reduzido a um debate de quem era o melhor gerente. O Fernando Henrique, que fez a estabilidade econômica, ajudado pelo governo do Itamar, que iniciou tudo isso, não era um gerente, era um estrategista. Um homem com visão estratégica. Podemos até discordar em alguns aspectos, mas vamos convir que era um homem com visão estratégica. O presidente Lula, um operário nascido da luta do povo brasileiro, que conseguiu
tirar 30 milhões de pessoas da extrema pobreza, graças ao esforço de programas sociais de transferência direta de renda, não era um gerente, um estrategista. Quando não se tem visão estratégica, não se consegue sequer contratar os gerentes. Agora, se você tem visão estratégica, você contrata os melhores gerentes. O debate não aconteceu porque quiseram reduzir uma eleição com aquela magnitude a apenas um plebiscito. E um plebiscito não para discutir educação, saúde, tecnologia, inovação, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Um plebiscito não para discutir energia renovável, limpa e segura, com geração distribuída, utilizando as imensas riquezas naturais que temos para fazer isso, o sol, a água, a biomassa, o vento. Não. Era um plebiscito para definir quem era o melhor gerente. É claro que o povo brasileiro não ia se animar com uma coisa dessa. E também não ia se animar porque em um plebiscito parece que você tem uma atitude um tanto quanto passiva, porque a equação já está dada. Ou é isso ou é aquilo. Vocês são apenas um detalhe. Não havia possibilidade de escolha. Existe uma diferença entre escolher e optar. Na opção, eu pego o que já existe, que me foi determinado, e fico com aquilo que é menos pior para mim. Na escolha, eu introduzo o terceiro. E ao ter a possibilidade de introduzir o terceiro, eu me coloco como sujeito da história. Porque eu posso escolher o que ainda não existe. E a partir daquilo que me foi dado, eu poder construir outra coisa. Nesse momento, nós estamos construindo a possibilidade de um outro caminho, ou pelo menos de uma outra maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. Eu prefiro a ideia, Eduardo, de uma outra maneira de caminhar, porque um outro caminho pareceria muito pretensioso. Eles vão chegar e vão acabar com tudo e fazer tudo novo. Isso não é possível. Não é possível a gente dizer que vai fazer tudo novo, porque só os tiranos gostam dessa ideia de que eles podem produzir um destino. Os democratas só podem oferecer a possibilidade de um mundo melhor, construído a partir do que existe com o esforço de todos num debate democrático. Então, o que nós vamos fazer é abrir a possibilidade de escolher o que ainda não existe. Não existe ainda no nosso país uma governabilidade com base em programa. A governabilidade é feita com base em distribuição de cargos. E essa governabilidade com base em distribuição de cargos já está com o prazo vencido. E é preciso denunciar no PROCON, porque não dá mais para colocar o destino do povo brasileiro na mão de partidos que querem privatizar o Estado e utilizando de forma incompetente os recursos parcos que temos para investir em saúde, educação, desenvolvimento econômico e social. O que nós estamos propondo é debater um programa em cima de 3 eixos: aprofundar a democracia, manter e ampliar as conquistas e mudar o modelo da forma predatória que destrói a natureza para uma forma sustentável de gerar riquezas, mas preservando as nossas grandes e imensas belezas naturais. O que nós estamos propondo é debater um programa. E quando a gente tem um programa, isso tem que virar uma agenda da sociedade. Temos que acabar
com uma outra coisa que está com o prazo vencido e escolher o que ainda não existe. Institucionalizar de forma cidadã as conquistas que são feitas pela sociedade. No Brasil, nós temos a mania de fulanizar as coisas. Com todo respeito pelas pessoas que são homenageadas, mas vocês já notaram que a gente tem que fulanizar tudo? É lei Calmon, é lei Rouanet, é lei não sei o quê, tudo a gente tem que fulanizar, com todo respeito pelos que são homenageados. Eu tive uma experiência, apresentei o primeiro projeto de lei de acesso aos recursos genéticos do Brasil. E um consultor do Senado, naquela oportunidade, falou o seguinte: Marina, vamos chamar essa lei de Lei Marina, porque é uma lei tão importante para proteger os 20% da biodiversidade brasileira. Eu digo, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Porque quando você põe o nome da pessoa na lei, você cria uma grande antipatia pela lei. Ainda mais eu, que era conhecido como ecochata, ecoterrorista, uma boa parte das pessoas iam já ter uma antipatia com a lei. Eu digo, vamos chamar de Lei de Acesso aos Recursos Genéticos e acabar com essa história de fulanizar as leis. Nós temos que fazer uma institucionalização sustentável das conquistas. A estabilidade econômica, o combate à inflação foi feito no governo do Fernando Henrique pelo PSDB. E não vamos reescrever a história dizendo que foi outro governo. Mas isso já não é do PSDB, isso é uma conquista nossa do povo brasileiro. A redução da pobreza, uma conquista do PT, não vamos tergiversar quanto a isso, mas não dá para ficar fulanizando. Agora é uma conquista da sociedade brasileira, nenhum passo atrás. E o passo à frente é sair dos programas sociais de segunda geração para os programas sociais de terceira geração, apostando em saúde, em educação que gera igualdade de oportunidade. Temos um programa customizado para aqueles que vivem em desigualdade, com agentes comunitários de desenvolvimento social que nos façam tirar as pessoas da miséria na forma da inclusão produtiva, para continuar aprofundando as conquistas. Uma outra coisa que ainda não existe é conversar com os partidos com base em programa. Em 2010, Eduardo, quando me perguntavam, a senhora vai governar com quem mesmo? Um jornalista aqui da Folha de São Paulo, Bernardo, era especialista em fazer perguntas difíceis para mim. Agora ele é com o Eduardo. Então, perguntava, e se a senhora ganhar, vai governar com quem? O PV só tem 13 deputados. Pergunta complexa. E eu dizia, com os melhores do PT, com os melhores do PMDB, com os melhores do PSB, com os melhores do PPS, com os melhores do PSDB. Sabe por quê? Porque essas pessoas existem. O problema é que elas estão sentadas no banco de reserva da República Brasileira, que poderiam entrar em campo para fazer o gol. Quem está com a bola no pé é aquele povo que faz gol contra. Mas os bons estão no banco de reserva. E pode ter certeza, se nós tivermos um movimento nesse país que faça com que esse jovem governador seja o presidente da República, será algo tão inédito, porque eles têm muito poder, têm muita força, já têm até o direito de ganhar. Nós só não temos o direito de nos omitir. Mas se ganharmos, pode ter certeza, virá muitas pessoas, como já veio Roberto Freire, como veio Pedro Simão, como vem Cristóvão Buarque, como virá, pode ter certeza, os melhores do PT, os melhores do PSDB, para uma nova governabilidade nesse país. Eu não tenho nenhum problema de dizer
que depois, quando ganharmos, nós fizermos a composição programática. Se para o PSDB o importante é a estabilidade econômica, é em cima disso que a gente conversa. Se para o PT importante é a inclusão social, é em cima disso que nos dispomos a conversar. Se para a rede o importante é a sustentabilidade, é em cima disso que estamos conversando. Se para o PPS o importante é unir as forças progressistas desse país para um realinhamento histórico, para fazer as mudanças, é em cima disso que estamos conversando. E estamos dizendo isso agora. O Fernando Henrique, para governar, com todo respeito, teve que ser tutelado pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Desculpa. Se fosse. O Lula, para governar, vocês veem o sofrimento da tutela do PMDB. Simbolicamente, com todo respeito, na figura do presidente Sarney e derivados, Collor, Renan e tantos outros. Agora, digo para vocês uma coisa: se Eduardo ganhar, será muito mais fácil conversar com Fernando Henrique, chamar a nova república à responsabilidade para sepultar a velha república. Será muito mais fácil conversar com o presidente Lula, chamá-lo para sepultar a velha república, cumprir o papel da nova república. Meus companheiros, minhas companheiras, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar nesse movimento. Isso é um movimento. Não pode ser a rede, o PSB, o PPS. Nós somos uma pequena parte dando sustentação legal, porque para ser candidato é preciso que tenhamos partidos com programa e estrutura. Isso é a democracia. Mas a força mais importante é a força da sociedade. E se nós fizermos no presente o debate e o investimento correto em saúde, educação, democracia, infraestrutura, inovação, proteção dos recursos naturais, nós haveremos de encontrar no futuro as escolhas corretas que fizemos. E isso se transformará num passado de orgulho para cada homem e cada mulher que foi responsável por ver mudar a agenda no Brasil. Eu vou concluir dizendo uma coisa: cada um tem a obrigação de dar uma contribuição. Na geologia política do Brasil, nós vamos encontrar a contribuição de todos que lutaram pela democracia. PMDB, PSB, PCdoB, IPT, todo mundo, enfim, todos que lutaram, os democratas, pela democracia. Esse sedimento bom está nessa rocha da nossa história democrática. Se nós formos procurar o sedimento bom do PSDB, já disse, estabilidade econômica. Do Lula, a inclusão social, com muito sedimento ruim. O que está sendo feito com a Petrobras é um sedimento ruim que não podemos ter nenhum tipo de complacência com isso que está acontecendo. O retrocesso que temos na agenda ambiental do Brasil, no Dia Internacional da Água, é de chorar. O fim dos comitês de bacia, da gestão compartilhada de recursos hídricos, da discussão pelo uso da água, o uso múltiplo da água, a não implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. É uma vergonha esse sedimento. E nós temos que nos perguntar, qual é o bom sedimento que nós queremos ver? Nós queremos ver o sedimento da governabilidade programática. Nós queremos ver o sedimento bom de uma agenda que não mudará porque mudou o partido, porque o partido não é o governo não é o Estado. Esse país tem que ser uma república para que direitos não sejam vistos como favores e para que conquistas não sejam patrimonializadas
pelos governantes, mas que sejam atribuídas àqueles que de fato as fazem, que é a sociedade brasileira. Vamos para o debate, não para o embate. Vamos assumir posição e não ser oposição por oposição, situação por situação. É esse espírito que eu e Eduardo queremos levar para a sociedade. E discutindo isso, frente a frente, cara a cara, com respeito, com solidariedade e ao mesmo tempo com a firmeza de quem não vai ser complacente com os erros. E com uma coisa, não vamos falar do palanque, vamos falar do tablado. Essa eleição vai ser ganha pelo tablado. Não vamos ser um presente embrulhado no papel do marketing, como se não tivéssemos ideias, não tivéssemos propostas. Vamos discutir com as pessoas as ideias que temos, porque hoje tudo é marketing. Eu fico triste, eu sei que muitas ideias são da nossa presidente Dilma, é uma mulher competente, mas não tem nada que ela faça que as pessoas não digam que isso é coisa de João Santana. Eu não quero ver esse tipo de coisa com o nosso projeto político. Eu respeito os profissionais da comunicação, é importante o marketing, eles ajudam a traduzir uma mensagem, mas não podemos reduzir o Brasil a uma disputa de marqueteiro. Essa é uma disputa para fazer o debate, não o embate, para lutar pelo Brasil que queremos em cada bairro, em cada rua, em cada escola, até a creche, como disse o Roberto Freire. Pelo Brasil que queremos, estamos aqui, e que Deus dê força ao nosso governador para que ele possa ser uma liderança jovem que possa inaugurar uma nova agenda para o Brasil. Muito obrigada.